Em termos desportivos, o destaque vai para a Liga Europa, onde o Sporting Clube de Braga entra em zona assim de apuramento com a ajuda de Paulo Fonseca, depois do jogo de ontem à noite. Passou a depender de si própria a equipa arsenalista para se apurar para os 16avos de final da Liga Europa. Os guerreiros alcançaram a sua primeira vitória nesta edição da Liga Europa ao vencerem os turcos do Konyaspor por 3-1 em jogo da quarta jornada do Grupo H. Velasquez, Wilson, Eduardo e Ricardo fizeram os golos dos minhotos, que jogaram 55 minutos com -1. No final da partida, José Peseiro, técnico arsenalista, e os jogadores Wilson Eduardo, Pedro Santos e Ricardo Horta destacaram a reação do Braga depois do golo do Konyaspor. Destaque também para o empate então na ronda anterior, ainda frente a este mesmo adversário, por parte da equipa do Braga, que deixou os minhotos em maus lençóis. O Konyaspor tinha feito o seu primeiro golo de sempre em provas da UEFA, depois de ter perdido os dois primeiros encontros com o Ghent e o Shakhtar. A vitória de ontem à noite permite ao Braga subir ao segundo lugar do Grupo H, graças também à vitória do Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca. Os ucranianos venceram na Bélgica o Ghent por 5-3 e já estão apurados para a próxima fase com 12 pontos. O Braga, com 5, pode também carimbar a passagem aos 16avos de final se vencer na Bélgica ao Ghent na próxima ronda. Os belgas têm 4 pontos. Destaque para a Primeira Liga, onde o Vitória de Guimarães recebe hoje o Nacional no arranque da jornada. Marcada, como sabem, pelo clássico. Os guimaranenses procuram-se apanhar o Sporting Braga no terceiro lugar. O Vitória de Guimarães procura assim esta sexta-feira apanhar o Sporting Braga no terceiro lugar da Primeira Liga do Futebol, ao receber no seu estádio nacional na abertura da 10ª jornada, marcada pela visita do líder Benfica ao Futebol Clube do Porto. O Vitória de Guimarães entra em ação diante do Nacional mais logo às 20h30. Apesar de recolher favoritismo para o confronto com os madeirenses, a equipa vimaranense, quinta classificada, apresenta um saldo modesto no seu estádio, onde venceu apenas um dos 4 jogos que disputou, contra 4 triunfos em 5 partidas na condição de visitante. Caso se imponha na recepção ao atual 14º posicionado, com apenas mais 2 pontos do que o Lanterna Vermelha Tondela, o Guimarães ultrapassará pelo menos provisoriamente o Sporting, quarto classificado, e igualará assim o rival minhoto na terceira posição. No domingo realiza-se o jogo grande da ronda, no qual o Benfica vai procurar ficar um pouco mais perto da conquista de um inédito 4º título consecutivo, e o perseguidor Futebol Clube do Porto tentará reduzir o atraso de 5 pontos para o líder da prova. O Sporting será um espectador atento do clássico do Estádio do Dragão, pouco tempo antes de entrar em campo para defrontar o Arouca, no último classificado, na expectativa de quebrar a série negativa de 3 empates consecutivos no campeonato. Mas as atenções deste fim de semana estão então voltadas para o clássico no Dragão, onde o invicto tricampeão em título, Benfica, entrará e sairá domingo do Estádio do Dragão, líder da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, face aos 5 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, com que chega à 10ª jornada. Um percurso quase perfeito, com 25 pontos conquistados em 27 possíveis e o pleno fora, 5 triunfos em 5 jogos, dão aos encarnados o conforto de saber que não cederão o comando, sendo que o podem fortalecer ou enfraquecer. Na última ronda, os Dragões precisavam de vencer em Setúbal frente a um Vitória que empatara na Luz a uma bola para poderem aspirar a roubar a liderança do Benfica no Dragão, mas falharam no empate a 0 e foram mesmo alcançados pelo Sporting Braga. O fator psicológico está assim do lado do Benfica e só não está mais porque a meio da semana o Rui Vitória perdeu mais um jogador, o médio sérvio Fedja, um elemento preponderante no meio campo da equipa à frente da defesa. Fedja junta-se no estaleiro a Jonas, Rafa e Jardel, outros elementos muito valiosos do plantel que devido à lesão não têm entrado nas contas dos encarnados. Do lado do Futebol Clube do Porto, o panorama é o oposto, já que o treinador Nuno Espírito Santo tem todos os jogadores à disposição num conjunto sem lesionados. Além deste facto, os Dragões contam com um passado de muitas vitórias caseiras face ao Benfica, 50 em 82 jogos do campeonato, e também com o pleno de triunfos, mesmo que pouco convincentes, face aos encarnados na época passada. Com apenas 13 triunfos em reduto portista, o conjunto do Rio Vitória não pode ser considerado favorito e não tem qualquer obrigação ou necessidade de ganhar, sendo que à partida o empate será um bom resultado. Em caso de 14ª vitória no local, onde menos vezes ganha no campeonato, então o Benfica dará muito cedo, antes de concluir o primeiro terço, um golpe de autoridade no campeonato rumo a um inédito tetra. Por seu lado, o Futebol Clube do Porto está obrigado a vencer para se colocar a 2 pontos dos encarnados, relançando assim totalmente a competição, isto com o Sporting à espreita, embora ao longe, em quarto a 7 pontos da liderança. Além da aproximação na tabela, o triunfo dará também outra motivação aos Dragões, que encaram sempre a recepção ao Benfica com o jogo do ano, mas olhando à era Rui Vitória, dificilmente um possível desaire afetará muito as águias. Na época passada, os encarnados ultrapassaram da melhor forma o desaire, por 1-0 no Dragão, a humilhante derrota por 3-0 na recepção ao Sporting, bem como outras duas com os Leões, por 1-0 para a Supertaça e 2-1 após prolongamento para a Taça em Alvalade, e ainda o 2-1 caseiro com o Futebol Clube do Porto.
Sob o comando do Rui Vitória, o Benfica só venceu, aliás, um jogo entre grandes, quando na segunda volta da época passada ganhou por 1-0 em Alvalade, com o tento de Mitroglou, no embate que embalou as águias para o Tri. Por seu lado, Nuno Espírito Santo enfrenta o seu segundo clássico, depois do desar por 2-1 frente ao Sporting em Alvalade, onde os Dragões marcaram primeiro, mas depois não foram capazes de segurar nem um ponto. No que respeita aos 11, a maior incógnita passa pelo jogador que Rui Vitória escolherá para fazer de Fedja, sendo que Samaris parece estar na pole, mas há outras opções como Danilo e André Almeida, sem excluir André Horta ou Célis. De resto, Rui Vitória deverá manter Ederson na baliza, uma defesa com Nelson Semedo, Luizão, Lindelof e Grimaldo, Pizzi como 8, Sálvio e Sérvio nos extremos e Gonçalo Guedes nas costas de Mitroglou. Por seu lado, Nuno Espírito Santo não deverá fazer grandes alterações, sendo que em relação ao jogo de quarta-feira da Champions, Lyon deverá regressar ao 11, embora seja possível a manutenção do ex-benfiquista Maxi Pereira. O Porto vai, em princípio, atuar com Lyon, Felipe, Marcano e Alex Telles, à frente de Casilhas, o meio-campo com Danilo Pereira como trinco, Herrera, Oliver e Otávio, dois jogadores na frente, Diogo Jota e André Silva. Rubem Neves e André André, dois médios mais defensivos, também são potenciais armas a usar por Nuno Espírito Santo, caso queira ter um meio-campo mais combativo. Neste caso, Oliver poderia ser o sacrificado. O encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, da 10ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, realiza-se domingo pelas 6 da tarde no Estádio do Dragão, no Porto, com a arbitragem do portuense Artur Soares Dias. Na taça de Liga com grandes, vai a sorteio na próxima quarta-feira, dia 9 de novembro. Assim, a terceira fase sorteada na sede da Liga de Portugal, ao meio-dia da próxima quarta-feira. A Liga Portugal anunciou ontem que o sorteio da terceira fase da Taça da Liga vai ter lugar na sede do organismo, com início ao meio-dia. Esta etapa da prova marca a entrada dos 4 melhores classificados da Primeira Liga da época passada: Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga. Vitória de Guimarães, isento na ronda anterior, e ainda Belenenses, Feirense, Passos de Ferreira, Vizela Arouca, Moreirense, Marítimo, Varzim, Vitória de Setúbal e Sporting da Covilhã, qualificados da segunda fase, completam o lote de formações que vão a sorteio. A nível internacional, André Vilas-Boas na China por 12 milhões. O português vai treinar o Shanghai Sipge, substituindo o sueco Sven-Göran Eriksson. O clube de futebol chinês anunciou a contratação de português. André Vilas-Boas entra assim na lista dos treinadores mais bem pagos do mundo. Segundo a imprensa, em cima da mesa estava uma proposta que permitiria a Vilas-Boas, de 39 anos, arrecadar 12 milhões de euros anuais. Com esta contratação, pode integrar o top 3 dos treinadores mais bem pagos do mundo, a par de Pep Guardiola e José Mourinho. A Vilas-Boas poderá enriquecer a qualidade tática da equipa, motivar os jogadores e conduzir o clube a voos mais altos, pode ler-se no comunicado oficial. O português substitui então o sueco Sven-Göran Eriksson no comando técnico. Recorde-se que o Shanghai Sipg contratou no verão passado o antigo jogador do Futebol Clube do Porto, Hulk, e pagou ao Zenit o valor de 55 milhões de euros. Quanto às equipas da região, destaque para o Campeonato de Portugal Prio Série B, jornada 9, no próximo domingo, dia 6 de novembro, com jogo às 3 da tarde, esse Amarante Torre do Moncorvo, um jogo que poderá acompanhar em direto e a cores, com relato aqui na Rádio onde há gosto de ouvir falar de desporto. Na Associação de Futebol do Porto, Divisão de Elite Pro Nacional Série 2, jornada 10, domingo, a partir das 3 da tarde, o Vila-Miã recebe no seu estádio a equipa do Sobrado. Ainda na Associação de Futebol do Porto, Divisão de Honra, jornada 6, a partir das 3 da tarde do próximo domingo, o Vila Quir recebe no seu estádio a equipa do Prafita. E ainda na Associação de Futebol do Porto, segunda Divisão Série 3, jornada 5, domingo, a partir das 3 da tarde, o Salvadorense desloca-se ao campo do Vila Boa de Queiras. Quanto aos campeonatos de Fada, dizer-vos que este fim de semana joga-se a terceira jornada. Assim, para amanhã sábado estão agendados os jogos a partir das 3 da tarde da segunda Divisão de Fada, e tem agendados os seguintes encontros: o Bostelo Fridão, Olo Sanches, Estrelas da Paz Vila Chã, Carneiro Ada, Travanca Malteses, Mugido Anciães. Já a primeira Divisão da Fada joga na manhã do próximo domingo, dia 6 de novembro, com jogos a partir das 10 da manhã, e tem agendados os seguintes encontros: agendados os seguintes encontros: Madalena Vila Garcia, Gondá Estradinha, Morse Pelos, Arcalo Frei e Freixo de Baixo Padronel. Descansa nesta terceira jornada da primeira divisão da Fada a equipa do Lomba, e de referir que o jogo Gatão-Mancelos é antecipado para amanhã, a partir das 3 da tarde, no recinto desportivo do Gatão. Estas e outras notícias para atualizar, sem próximos blocos informativos, com o desporto em destaque na rádio, onde dá gosto de ouvir falar de desporto.